A gente vai trabalhar... Vê se você não inventa moda. Tá. Beleza? Obrigado. É que o aulão, quem montou o material todo fui eu. O trabalho todo do material que você está vendo fui eu. Todas as questões quem montou fui eu. Agora o Daniel tem que se adequar ao direito constitucional. Mas ele vai se adequar bem. Fora disso aí, Daniel, eu só tenho umas outras coisas que eu vou querer que você explique. Filho da puta. Beleza? Tá. Tranquilo. Pessoal, olha só. Vamos trabalhar aqui o artigo 37 da Constituição Federal. Eu coloquei o texto do artigo 37 para vocês e eu vou repetir o que eu falei no início da aula. Por vezes, vocês vão olhar o edital e vai estar escrito assim, olha aqui o tópico, administração pública vai estar dentro do direito constitucional e por vezes vai estar dentro do direito administrativo. Toda vez que você vê esse tópico administração pública aqui, pode esperar que o tópico vai ser aberto de um monte de formas. Ele vai ter vários subtópicos, mas tudo dentro do artigo 37, que é a base, que é a administração pública em si. A gente tem o artigo 18 da Constituição também, que trata ali do Estado em si. Mas hoje a gente vai tratar da figura da administração pública, a gente vai aprender quem é a administração pública e como ela se comporta nas provas. Antes disso, vamos dar os tópicos que estão relacionados aqui. Você sabe por quê? Porque você vai chegar em casa e vai querer estudar em livro, você vai querer estudar na apostila, você vai olhar no edital e vai querer saber se o que você estudou hoje vai estar batendo. Quando você pega a administração pública, no edital cai de várias formas. Pode cair administração pública segundo a Constituição Federal, aí lascou tudo. Se cair num edital só esse tópico aqui, só assim, administração segundo a Constituição, aí, amigo, cai tudo. O que é tudo, Evandro? Vai do 41 vai do 37 até o 41 e ainda cai mais um monte de coisa agregado aqui que eu vou mostrar para vocês. Mas geralmente ele traz a administração pública e começa os subtópicos. Organização da administração. Quando ele coloca a organização da administração como subtópico aqui, geralmente vem administração pública, 2 pontos, aí vem organização da administração. Aí traz o tópico administração pública direta, administração pública indireta, traz a teoria do órgão, aí ele traz as noções de centralização, descentralização e desconcentração administrativa, e traz também a figura dos poderes. Evandro, o que é a figura dos poderes? Vai trazer a figura do poder legislativo, executivo, judiciário como administração pública, quando está desempenhando as funções atípicas, que a gente vai ver aqui. Mas o que está dentro do 37? Amigo, dentro do 37 está mais um universo de coisas. Por exemplo, vocês conhecem a lei 8.429 de 92, não conhece? Que é a improbidade administrativa que está ligado ao parágrafo 4º do artigo 37. Tudo dentro da matéria. Evandro, isso aqui é tanto administrativo quanto constitucional, é mais específico administrativo, mas tem muito tópico de direito constitucional aqui dentro. E é isso que a gente vai começar a trabalhar. Tem mais alguma coisa aqui? Tem. Uma coisa chamada normas gerais. E isso que a gente vai bater com vocês. Evandro, o aulão hoje vai englobar todo o artigo 37? Não, eu botei uma fração do 37. O próximo aulão que a gente tiver, a gente trabalha outra fração. E o próximo outra fração e o próximo outra. Ele se divide em 4, para a gente conseguir bater do 37 ao 41, que é uma série de regulamentações. E é o que eu vou começar a fazer a partir de agora, tranquilo? Vamos abrir a matéria e logo depois a gente vai acertando nos exercícios que eu coloquei aí para saber se está tudo encaixando certo. Beleza. Quem é a administração pública no Brasil? A primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma interrogação assim. Aí você pergunta, Evandro, quem é a administração? Tem 2 formas de administração. Ou se escreve a administração com A maiúsculo, ou se escreve a administração com A minúsculo. Ou seja, a administração com A maiúsculo é nome o quê? Nome próprio. É o nome da administração em si. Vocês vão dizer o seguinte agora. Toda vez que eu falar administração com A maiúsculo aqui, você vai dizer que essa é que foi adotada pela Constituição Federal de 88. Ou seja, é a administração propriamente dita. Caramba, Evandro, está muito abstrato. Não está não, filho. Eu só estou dando os pedacinhos para a gente juntar ali na frente. Vocês vão repetir comigo. Estou trabalhando no artigo 37, que trabalha a administração pública. Se a administração tiver com A maiúsculo na questão, é a que foi adotada pela Constituição Federal, ou seja, a propriamente dita. Aí eu volto à pergunta, quem é a administração pública no Brasil? Bem, para você dizer, antes de falar quem é a administração pública no Brasil, o mais importante é você saber que só existem 8 figuras que vão ser classificadas como administração pública no Brasil e mais nenhuma outra.
Vamos dar uma palhinha rápida para quem está perdidão. Olha só, vocês já ouviram falar na figura das pessoas, né? Falar, pô, existe pessoas. Pessoas existem de duas formas. Existe a pessoa física e existe a pessoa jurídica. Beleza, muito legal. Qual é a diferença da pessoa física para a pessoa jurídica? A pessoa física, ela segue a teoria da realidade. E a pessoa jurídica segue a teoria da ficção. O que é teoria da ficção, Evandro? Olha só. A pessoa física somos nós. Qualquer ser que nasceu do ventre materno. Aonde está isso? Está no Código Civil. Pessoa física, você pode ficar endividado, você pode ter direito, você pode ter obrigação, você pode ser tudo. Essa figura de pessoa física todo mundo conhece. A figura de pessoas jurídicas. Evandro, dá um exemplo de figura jurídica. Olha aqui escrita na minha camisa, ó. Alfacom. O Alfacom ou Alfa Concursos Públicos é uma pessoa jurídica. Por exemplo, o povo da web. Quando você entra na web, você vai lá, abre www.alfaconcursosonline.com.br, escolhe o curso, clica, faz um contrato, assina um contrato, paga, está disponível as aulas. Quando você faz isso, o Alfacom, que é a pessoa jurídica, ele acaba de ter o que com você? Uma obrigação. E você tem o quê? Um direito. Qual é o direito? Você tem o direito de receber o que você contratou. E eu tenho a obrigação de entregar o que eu contratei. Então, eu posso, como pessoa jurídica, na figura do Alfacom, eu posso ter dívida, eu posso ter direitos, obrigações na ordem civil. Todas essas 8 figuras que eu vou tratar daqui para frente, você vai classificar elas como pessoas o quê? Pessoas jurídicas. Só que a pessoa jurídica, você ainda divide ela de duas formas. Pessoa jurídica pode ser as chamadas pessoas jurídicas de direito público e pode ser as pessoas jurídicas de direito privado. Aí você fala, Evandro, qual é a diferença das pessoas jurídicas de direito privado para direito público? Fácil. A pessoa jurídica de direito público é aquela que vai prezar pela coletividade. São aquelas pessoas que vão ser classificadas, em regra, como sendo as pessoas do Estado. As pessoas jurídicas de direito privado são aquelas que vão reger pelo quê? Pela individualidade. Legal. E aqui quem é, Wanda, essa figura? Essa figura aqui são os indivíduos, somos nós. Inclusive também as pessoas jurídicas de direito privado. Dá um exemplo. O próprio Alfacom ou qualquer outra empresa que você tenha que trabalhe para gerar lucro, trabalhe para ela, vai ser uma pessoa jurídica de direito privado. Só que aqui eu faço uma outra ressalva. Vamos lá de novo. Eu vou tratar 8 figuras, que essas 8 figuras eu disse que são o quê? Vão ser a administração pública. Até aí vocês entenderam, correto? Legal. Essas 8 figuras da administração pública que eu vou tratar, que eu nem disse quais são ainda, vão ser classificadas como pessoas. Essas pessoas vão ser pessoas jurídicas de direito o quê? Público. Vai seguir por cima. Só que, em regra, elas trabalham com a coletividade, ou seja, são classificados como pessoas do Estado. Mas eu disse aqui regra. Toda vez que eu falo regra, é porque existe o quê? Uma exceção. Então, como pessoa do Estado, também vai existir, em exceção, pessoas jurídicas de direito o quê? Privado. Legal. Para que eu fiz esse esqueminha para você aqui? Para você começar a entender aonde eu vou entrar. Volta para cá. Eu estou trabalhando no artigo 37 da Constituição, a administração pública, que eu disse que quando está com A maiúsculo, vai ser considerada administração pública propriamente dita. Ou seja, toda vez que eu falo dessa administração pública, é sinônimo de quê? Do Estado. Beleza, eu dei toda a regulamentação dela, cheguei aqui e falei que vou trabalhar 8 figuras que eu nem falei quem elas são ainda. Falei que essas pessoas podem ser físicas ou jurídicas, mas no caso eu não vou trabalhar de cima agora. Eu vou trabalhar só as pessoas jurídicas de direito público, mas que vai comportar algumas exceções, que elas podem ser de quê? Direito privado. Beleza. Então vamos trabalhar, me ajuda a apagar o quadro ali alguém. Vamos trabalhar agora, apaga ali primeiro, que eu vou começar a trabalhar ali. Vamos começar, ele não era para apagar de cima, mas agora já apagou, apaga tudo. Não treme não, filho. Ele vai ali, quando o monitor fica do meu lado, começa a tremer, você já viu, cara? Por que do seu lado eles não tremem, Daniel? Porque eu sou legal. Quer dizer que eu não sou legal? Você é muito mais legal, eu só sou legal, entendeu? Ô filho, você não me acha legal não? Porra. Acha? Tá. Eu não boto pressão neles não, tá, filho? Fala pra câmera lá que eu sou legal, porra.
Beleza. Só legal? Ah, tá. Vamos lá. Então agora, pessoal, toda vez que você ouvir falar em administração pública, você vai gravar uma regrinha que é muito legal. O legal é que o cara olha para mim e fala assim, eu não consigo aprender direito administrativo. Lógico, tem cara tentando estudar direito administrativo, começando por ato administrativo, o cara não sabe nem quem é a figura da administração, por isso que não aprende. Então vamos lá. A administração pública tem duas figuras. A primeira, pessoas políticas, e a segunda, pessoas administrativas. O Evandro, por que recebe o nome de pessoa política? Filho, aqui em cima recebe o nome de pessoa política porque ele tem uma coisa chamada capacidade de legislar. Para falar mais simples, para que você entenda, é a capacidade, a possibilidade de criar lei. Legal. Quem pode criar lei no Brasil? Só tem 4 pessoas que podem criar lei no Brasil, mas nenhuma outra. Quem cria a lei no Brasil é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Evandro, como que eles criam leis? Fácil, né, cara? A União tem o quê? A União tem a Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal. Os estados, o que ele tem? Ele tem as assembleias estaduais. O DF tem a Câmara do DF e aqui tem a Câmara Municipal. Tranquilo? Que é onde cria a regulamentação. O próprio Daniel Sena, quando chegar, ele pode falar para vocês. Cada uma tem uma esfera de competência que é nada mais do que o processo legislativo que cada um desenvolve. Beleza. Então quer dizer que a diferença marcante dessas aqui é porque elas têm capacidade de legislar, capacidade política? É a principal capacidade, é o tópico que vocês vão ter que gravar agora. Evandro, e as pessoas administrativas, quem são no Brasil? Cara, eu andei pegando uns livros ali para avaliar, eu não sei se eu chorava ou eu não sei se eu começava a rir. Porque as pessoas confundem esse troço de uma forma muito... que chega a ser idiota. Porque isso aqui é um rol taxativo, meu povo. Olha só, rol taxativo. Não comporta exceção esse troço. Só existe 4 pessoas administrativas que compõem a administração e não fui eu que disse. Foi o Decreto-Lei 200 de 1967, que é ele que regulamenta a administração pública no Brasil. Ele disse o seguinte, que a administração pública é a autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, que eu estou abreviando, e empresa pública. Aí vem as suas questões de concurso. Podemos afirmar que tudo que cair fora daqui está errado. E eu vou ensinar vocês a acertar a questão. O que está errado, quem quiser anotar? Parceria público-privada, não é administração pública. Organização social, não é administração pública. OAB, não é administração pública. A OAB foi classificada pelo Tribunal Superior Federal, Supremo Tribunal Federal, como sendo uma entidade sui generis. Por quê? Porque os advogados do Brasil, e está certo, não está errado, não é verdade, Daniel? Não pode ficar sobre a tutela ou o controle administrativo da administração pública, que existe a tutela administrativa, que é o controle finalístico. A OAB, por ser um órgão constitucional, ela está dentro da Constituição Federal, ela não pode sofrer nenhum tipo de controle. Então, o que é a OAB? A OAB foi classificada como uma pessoa jurídica sui generis. O que é isso, sui generis? Ninguém sabe o que ela é. Ela está lá, ela está defendendo a Constituição. Ela não faz parte da administração pública. Então vamos lá. Quem não faz parte da administração pública? Organização social não faz. Parceria público-privada não faz. Paraestatal nunca fez, nunca vai fazer. Eu tenho medo de quem sabe, que fala que isso aí não existe. E OAB também não. Agora, alguns nomes podem cair diferente, tá? Do que autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública. Por que pode cair um nome diferente? Porque existe uma coisa chamada as espécies de autarquia. Aí a prova te pega pelo pé. Existem várias espécies de autarquia. Por exemplo, daqui a pouco eu vou trabalhar a natureza jurídica para você. Mas a fundação pública, essa fundação pública principal aqui, a natureza jurídica dela, ela é pessoa jurídica de direito privado. Não, não é público não, filho, é privado. Ah, é, Evandro? União, Estados, Distrito Federal e Município são pessoas jurídicas de direito público. A autarquia é pessoa jurídica de direito público. Fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública são pessoas jurídicas de direito privado, de direito privado. Aí, Evandro, mas na minha prova caiu
que a fundação pública ela é de direito público. Olha o nome. Podemos afirmar que uma entidade da administração pública indireta, que daqui a pouco eu vou trazer essa classificação para vocês, classificada como fundação pública de direito público, não é capitulada como fundação pública na essência, e sim como uma espécie de autarquia. Então, tá certíssimo. Então, vamos por lá, vamos colocar a termo isso. Pessoas administrativas da administração pública. Eu tenho 4. Autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Na regra, para ser fundação pública, tem que ser de direito o quê? Se na prova cair fundação pública de direito público, você vai dizer que ela não é fundação pública. Simplesmente é a primeira espécie de autarquia. Todo mundo conseguiu captar isso aí? Beleza. Os territórios federais. Existe hoje território federal, Daniel? Atualmente não tem nenhum no Brasil. Qual foi o último? Eu acho que foi Roraima? Roraima. Na verdade foram vários ali em 88 com a mudança da Constituição. Sim, Roraima. Vamos colocar Roraima como se fosse o último território nacional. O território federal, ele é uma pessoa jurídica também e é classificado como pessoa jurídica de direito público. E na Constituição do território, ele vem assim: pessoa jurídica de direito público, criada diretamente através de lei e desenvolve um serviço público especializado. Ou seja, a criação do território federal, os territórios federais, nada mais são do que a segunda espécie. Ou seja, são classificados como autarquias territoriais. Beleza? Então, se cair, podemos afirmar que um território federal, se for constituído, será parte da administração pública. Certo ou errado? Tá certo, porque ele é uma espécie de autarquia. É aí que começa a quebrar você. Beleza. Vocês já ouviram falar em agência reguladora? ANA, Anatel, ANAC, todo mundo já... Ancine... Todas as agências reguladoras, todas elas, do governo federal, todas elas são classificadas como autarquia em regime especial. Então você já sabe que as agências reguladoras, todas elas são classificadas como autarquias em regime especial. O Evandro, o que me quebra na hora da... Tem mais uma ali, mas eu não vou colocar agora, que eu vou jogar em outro tópico. O que me quebra na hora de eu acertar a questão? Fácil. Eles começam a confundir as figuras da administração pública, porque igual eu falei para vocês, ele é um rol que é taxativo. Evandro, o que é rol taxativo? Filho, as vogais. Quais são as vogais, você sabe? A, E, I, O, U. Existe alguma outra vogal aqui? Não, só são essas 5 que acabou? Isso é chamado rol taxativo. Se isso é um rol taxativo, você não pode encaixar mais nenhuma... Então, quando eu falo que a administração pública é um rol taxativo, acabou. É só as 4 de cima com as 4 de baixo, somando aqui dá 8. Só essas 8 são pessoas que compõem a administração pública propriamente dita no Brasil. Ou seja, União, Estado, DF, município, autarquia, fundação, sociedade, economia mista, empresa pública. Agora, para de ser cabeçudo. Se na tua prova cair... Fundação Pública de Direito Público, territórios federais e em regime especial, você já sabe que também faz parte do rol taxativo, porque na verdade são espécies de quê? Autarquias. Até aí todo mundo conseguiu captar a ideia? Beleza? Aí, todas as pessoas políticas, meu povo, recebem a classificação também de administração pública direta. E embaixo as administrativas recebem a classificação de administração pública indireta. Diferença marcante que tem entre administração pública direta e indireta. A diferença marcante é, as de cima podem criar leis? Podem. A de baixo pode? Não. Essa daqui é a base do nosso estudo do artigo 37, ou seja, saber quem é administração pública. Na prova, eu costumo dizer o seguinte, o aluno não precisa saber demais, ele precisa saber no ponto certo para acertar. Então vamos lá os sinônimos. Essas 8 são classificadas como administração pública, que é sinônimo de quê? De Estado. E é a mesma coisa que chamar elas de entidades do Estado. É tudo a mesma coisa, não muda nada a classificação. Chamou de administração pública, chamou de Estado, chamou de entidade do Estado, é tudo a mesma coisa. E a última classificação que ela recebe é administração pública em sentido formal.
Vamos copiar uma coisa aqui? Para não ter que explicar isso, que é muito complexo, porque existe administração pública em sentido formal e existe administração pública em sentido material. Evandro, qual é a diferença para que eu acerte na prova? Cara, é muito fácil. A administração em sentido formal e a administração em sentido material. Vamos criar um esqueminha aqui dentro da cabeça que nunca mais tu vai esquecer isso. Você vai dizer o seguinte: a administração pública em sentido formal é a administração pública propriamente dita, é aquelas 8 e acabou. É essa de cima aqui, combinado? Então você vai dizer o seguinte: não importa o que ela faça, só importa quem ela é. Ela sempre vai ser administração pública. Grava comigo. Exemplo de sociedade de economia mista, por exemplo, Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Tenta me explicar o que o Banco do Brasil faz de diferente do Itaú. Ele faz alguma coisa? Porque o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, então ele é administração pública. O Itaú é um banco comum, é privado. Qual é a diferença de um e outro na prática? No que ele desenvolve, no trabalho, enfim, não tem nada. Tu paga juro de um lado, tu paga juro do outro, financiamento, não tem diferença nenhuma. Ah, por que o Banco do Brasil, então, é classificado como administração pública se a atividade que ele desempenha é a mesma? Amigo, simplesmente porque o Banco do Brasil recebeu a classificação, a chancela de sociedade de economia mista. Então você vai falar o seguinte: para a administração pública de sentido formal, não importa o que ele desenvolve no trabalho, importa quem ele é. Tem que ser União, Estado, DF, município, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública. Combinado? Agora, quem é administração pública em sentido material? Aqui não importa o que ele é, importa sim o que ele desenvolve. Olha que legal. Na administração pública em sentido material, imagina só. Lá na Constituição Federal, a União é competente para quê? Para pavimentação e manutenção das rodovias federais. Legal. Aí você pega o teu carro, passou num concurso, está com um carro bacana, pega teu carro e vai para a praia. Pega uma BR qualquer aí. No meio da BR tem um pedágio. Aí você tem que parar e pagar para prosseguir. Você fala, pô, sacanagem, eu já pago os meus impostos e agora vou ter que pagar para o pedágio para poder prosseguir? Vai, filho, porque a União disse assim: eu estou descentralizando um serviço, ou seja, a administração pública da União pegou a competência que a Constituição mandou ela fazer e deu para um particular desenvolver. Olha só, o particular que pegou, que é o pedágio, ele não é a União, ele não é Estado, não é DF, não é município, não é autarquia, não é fundação, não é sociedade, não é empresa pública, mas está desenvolvendo um serviço público. Ou seja, um particular desenvolvendo serviço público. Então ele vai ser considerado administração pública em sentido o quê? Material. Mas aí não pode ser com A maiúsculo, não. Aqui tem que ser com A minúsculo. Tem isso, Evandro? Tem. Aonde faz essa diferença? Qual banca cobra isso? ESAF. CESP cobra? Nunca vi. Mas ESAF cobra. Prova sim, prova não. Prova sim, prova não. Prova sim, prova não. Esses dias me trouxeram uma questão que o garoto não sabia o que estava errado. Ele falou, pô, Evandro, você deu aula errado. Por quê? Estava escrito assim: é componente da administração pública, ponto. Aí veio autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, e veio uma outra. Veio trazendo uma concessionária de serviço público. Aí ele, matei, cara, essa questão vai ser anulada porque tem 4 respostas certas. Eu falei, porra, filho, a administração que trouxe na prova está com A o quê? Minúsculo. Então ele não estava falando dessas aqui, ele estava falando de qual? Ele estava falando da de baixo, que é uma concessionária de serviço público, que nada mais é do que um particular desenvolvendo o quê? Atividade administrativa. Então, um particular desenvolvendo atividade pública. Então, ele é considerado o quê? Administração pública. Todo mundo conseguiu entender por aí? Beleza. Evandro, eu vou me perder na hora da prova. Vai não, filho, porque a gente está aqui. Beleza? Então apaga isso aí para mim. O que a gente vai fazer agora? Em regra agora, a gente vai entrar no artigo 37. Evandro, por que agora, só agora eu vou entrar no 37? Porque, filho, agora você acabou de descobrir quem é a administração pública no Brasil. Você não sabia antes. Então o artigo 37 todo vai regulamentar quem? O artigo 37 só fala, e de mais ninguém, da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, e também fala das autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública. Ô Evandro, quer dizer que agora você vai trabalhar os princípios da administração pública? Sim, eu vou trabalhar os princípios da administração. Tem gente que não entende, cara, quando eu falo princípios da administração. Mas eu vou trabalhar com você tudo que tange a ideia do coletivo.
aqui não tem nada particular, porque essas pessoas, a função principal dela é cuidar de vocês, é cuidar do coletivo. Quando você fala os princípios individuais ou os fundamentos individuais, você vai para onde? Você vai lá para o artigo 5º da Constituição Federal de 88, que é onde a gente vai confrontar agora o 37, os princípios do 37 com os princípios da Constituição Federal de 88. Bacana? O que diz o caput do artigo 37? Diz assim: a administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF, do município, deverá respeitar obrigatoriamente os princípios constitucionais do quê? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Filho, deixa eu te falar um negócio. Se você está em casa assistindo a gente, ou você que está aqui e nunca ouviu esses princípios aqui, amigo, você tem algum tipo de problema. Para quem estuda para concurso, isso aqui é como se fosse os Trapalhões. Todo mundo já viu o Didi, todo mundo conhece. Isso aqui é o primórdio de tudo. Se você errar isso aqui, você está morto. Teve um aluno aqui, o que acontece? Ele trouxe uma questão para a gente e falou assim: pô, Evandro, a questão está pedindo os princípios errados, eu acho que os monitores até lembram, e não tem erro na questão, porque está dizendo aqui, olha, legalidade, impessoalidade, motivação, publicidade eficiente. Onde está o erro? Eu falei: o jumento não é motivação, é moralidade, porque o cara que é engessado, ele quer gravar só o quê? O limpe. É o limpe, ele escreve na mão. Limpe, isso é coisa de idiota, cara. Se você não aprender isso aqui, você não vai passar em concurso nenhum. Porque o concurso do Brasil tá o quê? Tá profissionalizado. Você acha que é sacanagem? Você lembra disso, Jonathan? Que eu horrorizei esse troço? Então, e errou a questão de concurso, ficou fora do concurso por isso. Qual concurso que foi? Não vou falar que foi a Polícia Civil do Estado do Paraná, que é sacanagem, né? Porque na turma nossa, tinha 55 e passaram 50. E falar que o cara errou e ficou fora e é um dos 5 também é covardia, né? Mas ele já passou em outro concurso. Eu não sou fofoqueiro, né, Daniel? Claro que não. Beleza. Olha, o dia que vocês tiverem um segredo que ninguém possa saber, vocês contam pra mim. O que você acha, Daniel? Eu confio em você. Ontem eu tô muito chateado. Quem estava na minha aula ontem de Direito Penal aqui? Se deu mal. Ontem não funcionou. Quem não sabe, nós colocamos um extintor de incêndio ali. E o Daniel tem mania de gritar na porta, né, Dani? E o que a gente faz? Eu treino, né? Eu deixo o extintor ali e tô dando aula. Quando o Daniel entra, eu jogo o extintor nele. Só que ontem não funcionou, porque ele não entrou. Te ligaram, fala o que te mandaram. Um monte de mensagem. Tem um monte de X9 nessa porra dessa sala. O Daniel não entra. O pessoal que me ajudou e tal. Ontem aí, por isso que eu não vim. Beleza. Então vamos lá. Primeiro princípio que eu vou trabalhar com vocês é o princípio da legalidade. Daniel, você me ajuda aqui no princípio da legalidade? Deixa eu falar. Deixa. Esse eu sei, fala. Esse eu sei. Pô, cara, deixa eu falar, que parece que é imperativo. Só eu posso fazer esse tipo de brincadeira com ele, beleza? Porque depois a gente acerta as contas, dou umas garrafas de vinho pra ele, fica tudo certo aí. Galera, olha só. Acerca desses princípios constitucionais aqui, tem um maior número de incidências de questões em prova. Então, além da memorização, que é uma questão muito simples, que costuma cair em prova, dos princípios que estão explícitos no texto constitucional, se você pegar, por exemplo, uma prova da ESAF, uma prova do CESP, uma prova um pouco mais técnica, ele vai fazer uma abordagem mais aprofundada desses princípios aqui, ok? Eu vou falar de alguns princípios, o Evandro vai falar de outros princípios que estão explícitos no texto constitucional, beleza? Eu vou falar, Evandro, já para vocês se preparando na sua colinha aí, do princípio da legalidade, vou falar do princípio da impessoalidade, vou falar do princípio da publicidade, perfeito? E eu vou deixar os outros dois para você não ficar muito ansioso aí, né? Porque você quer ver o Evandro ansioso e alguém começar a falar e ele ali sentado. Daqui a pouco você vai ver ele tá jogando um aviãozinho, mexendo aqui na cadeira, né? E não deixa ninguém dar aula. Olha só. E não faz barulho porque eu tenho distúrbio de atenção, né? E aí eu não consigo me concentrar aqui. Beleza? Galera, olha só. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade, na sua acepção, da melhor forma, tanto no que tange a administração pública, também sob a perspectiva do artigo 5º, eu gosto sempre de citar que ele vai ter uma dupla mensagem. O princípio da legalidade como dupla mensagem, ele vai ter uma mensagem direcionada para os particulares, da mesma forma que ele vai ter uma mensagem direcionada também para os agentes públicos, ou para a administração pública como um todo. O que significa o princípio da legalidade para um particular? É bem simples, é o que está previsto no artigo 5º da Constituição. O particular, ele é livre para fazer
o que ele quiser, desde que não lhe seja proibido. Então, para o particular, o pensamento de legalidade está relacionado com a sua liberdade de escolha, desde que não haja nenhuma norma regulamentando e impedindo ele de fazer aquilo. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse é o princípio da legalidade como mensagem para o particular. E isso é muito interessante, porque quando o cara é só particular e ele começa a dar para concurso e ele entra para o serviço público, ele não consegue muito discernir que a partir de agora ele tem uma outra perspectiva de legalidade. Agora ele passou a ser um agente público. E para o agente público, a legalidade tem uma mensagem diferente. O agente público só pode fazer o que a lei manda ou o que a lei permite. Então, muito cuidado quando você entrar no serviço público. Eu sempre gosto de citar um exemplo. Fala assim, pô, não tem problema nenhum você pegar o seu carro e ir no mercado fazer compra. Tem problema isso aí? Não, todos nós fazemos isso aí. A gente pega o nosso carro e vai lá fazer compra. Aí o cara entra no serviço público, passa num concurso, aí ele vem uma viatura dele, principalmente aquela galera que vai trabalhar em órgãos policiais, né? Tem uma viatura lá e tal. Aí ele fala assim, pô, beleza. Todo dia que eu tiver de plantão, eu vou ao supermercado, que eu aproveito o carro aqui, né? Já que ele é meu mesmo, vou lá no supermercado e faço minha compra. Aí tá lá o cara, né, com a viatura da polícia lá fazendo compra no supermercado. Muito bem. Não confunda o seu interesse privado com a sua posição de agente público. Como agente público, a primeira pergunta, a lei manda eu usar o carro para fins particulares? Não. A segunda pergunta, ela permite que eu faça isso? Não. Se você fizer isso, fatalmente você vai ser enquadrado em algum dispositivo da legislação que vai te punir por uma infração administrativa. Então você, como agente público, só pode fazer o que a lei manda, que a lei permite. A sua atuação está completamente restringida pela legalidade. Perfeito? Então essa seria uma primeira perspectiva aqui acerca do princípio da legalidade. O outro princípio que eu gostaria de compartilhar com você é o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, ele é muito interessante. Porque assim, numa acepção mais simples possível, falar em impessoalidade é falar em não subjetividade. Ou seja, o agente público ou a administração pública como um todo, quando ela atua, ela não pode utilizar-se de critérios subjetivos. Ela não pode ser pessoal. Ela sempre vai se utilizar de critérios objetivos, o que denota a impessoalidade. A impessoalidade, segundo a doutrina, ela vai ter aqui uma dupla perspectiva, também muito interessante para a sua prova. Vou só completar aqui, impessoalidade. Impessoalidade, então, dentro de uma dupla perspectiva, você pode enxergar a impessoalidade no que tange a sua finalidade ou a finalidade da atuação administrativa. No que tange a finalidade da atuação administrativa, a impessoalidade ela vai exigir do Estado que na sua atividade vise a finalidade pública. Falar em impessoalidade é dizer que a administração pública, quando age, ela sempre vai agir preservando o interesse público. Isso não permite que a administração pública trabalhe com seu interesse pessoal na sua atuação. Sempre ela tem que visar interesse público. Segunda perspectiva, no que tange a impessoalidade, essa aqui é muito interessante, é a proibição da chamada promoção pessoal. É por isso que algumas pessoas, por exemplo, elas não podem ser agentes públicos. Por quê? Não que eu conheça alguma pessoa que faça autopromoção o tempo todo, mas imaginemos assim, que você tivesse alguma pessoa que o tempo todo fala, eu sou foda, eu sou o melhor professor de direito administrativo do Brasil. E esse camarada, o que é isso aqui, pô? É só um exemplo para galera. -3? Caraca, o exemplo foi foda. Então preste atenção. O princípio da impessoalidade, quando ele proíbe a sua promoção pessoal, exatamente no sentido de que a administração pública ela não pode privilegiar os interesses pessoais de quem a representa. Nessa vedação, você vai encontrar, por exemplo, a proibição de se vincular numa obra pública o nome do governante, por exemplo, que no momento da realização dessa obra estava ali no exercício do poder. O que quase a gente não vê, né, no Brasil, por exemplo, outdoors espalhados pela cidade, dizendo, eu trouxe dinheiro público para o município, eu fiz a obra X. Pronto. O princípio da impessoalidade, ele quer impedir, ele quer evitar que esse tipo de ocorrência
exista dentro do Brasil. Infelizmente, no dia a dia a gente acaba visualizando. Inclusive tem uma decisão do STF muito interessante que estende a aplicação ou a interpretação desse princípio, proibindo inclusive que você vincule, por exemplo, a sigla do partido político em relação a uma obra pública, o que também a gente quase não vê no dia a dia espalhado pela cidade aí, principalmente em época de eleição. Então, época de eleição, o administrador ele esquece esses princípios, até porque isso aqui ele vai jogar fora e nem conhece às vezes, e vai lá e acaba utilizando da máquina pública para fazer a sua própria promoção pessoal. O princípio da impessoalidade quer evitar isso aí, e tem que ser uma norma que tem que ser exigida aí no direito brasileiro. Outro princípio que eu gostaria de compartilhar com você, para deixar o Evandro falar, porque ele já está falando assim, ó, o Evandro já está ali assim, ó, bora que eu quero falar, né? Já está ali agoniado. Princípio da publicidade. Princípio da publicidade. Princípio da publicidade também possui uma dupla acepção. Muito interessante. Princípio da publicidade, numa primeira perspectiva, está relacionado com a publicação do ato administrativo. O ato administrativo, para que ele possa ser exigido, requer-se que ele seja publicado. E aqui tem uma excelente questão de prova que se repete em qualquer banca de concurso público. A publicidade, ele é um pressuposto para a eficácia do ato administrativo, não para a validade. Muito cuidado com isso em prova, muito cuidado. O que eu quero dizer é que a publicidade do ato administrativo, ele simplesmente permite que aquele ato produza seus efeitos. A ideia seria essa aqui. Por isso que nós temos aí os órgãos oficiais de comunicação, que sempre são utilizados para a publicação de atos administrativos. A publicidade, numa segunda perspectiva, ela também vai produzir os seus efeitos no que tange a transparência do ato administrativo. E o que significa a transparência do ato administrativo? Simples. O poder público age. A publicidade vai permitir ao cidadão, ou num sentido mais lato sensu ao povo, que fiscalize a atuação do poder público. Então, um dos grandes objetivos da publicidade é permitir exatamente a fiscalização da sua atuação. Por isso, no que tange à transparência. A citar o exemplo da administração pública federal, que você tem um portal de transparência hoje no Brasil, onde se você quiser enxergar lá, entrar lá, coloca o nome do professor Evandro Guedes, você vai ver a quantidade de diárias e viagens que ele recebeu ao longo do seu serviço público federal. Não é verdade? Nenhuma? Né? Agora eu vou deixar ele aqui porque ele já está agoniado. Vou deixar você falar dos dois princípios mais fáceis, moralidade e eficiência. Tá, ó, deixa eu deixar. O campeão de diária do governo federal todo está lá no portal da transparência, é o Daniel. Ninguém nunca ganhou mais diário que o Daniel no governo federal no mesmo período que um cara pode estar no serviço público. Por quê? Porque existe algumas... No serviço público é normal que você seja o chefe, determine que o outro faça diária. Mas o Daniel, ele determina para o espelho, ele joga e volta nele, porque ele determina e ele vai na missão. Não é, Daniel? Exatamente. Beleza? Ele é que manda. Agora não manda mais, que infelizmente eu estou de licença para tratamento de assunto particular, que na 8.112 pode ser de 3 anos por mais 3 anos. Precisa ser estável para pedir? Precisa. Precisa ter mais algum requisito para pedir? Olha, a princípio é discricionário. O que é discricionário? A administração pública, ela dá se quiser. Então você pede e você ganha se a administração deixar você ir. O legal é que você fica 3 anos, não trabalha, mas também não recebe. Tem que contribuir para a Previdência? Tem. Se você não contribuir, você não vai aposentar, filho. Então tem que ter contribuição. Beleza? Legal. Né, Daniel? Então tá bom. Olha lá, ó. Fica bem de olho lá. Me presta um pano aí. Quem tá? Presta aí. Não, deixa que eu acabo de pagar. Daqui. Já tá aqui. Mas meu exemplo ficou legal da impessoalidade. Ficou. Vou te mostrar o da moralidade aqui agora. Cara. Beleza. Olha só, vou trabalhar agora. O Daniel trabalhou o princípio da legalidade, da impessoalidade. Eu vou trabalhar o princípio que é mais complicado, é um princípio mais difícil. O cara tem que ter um pouco mais de entendimento jurídico para poder explicar o princípio da moralidade. Né, Dani? Isso aí. O que diz o princípio da moralidade? Olha assim, o princípio da moralidade, a gente tem que tomar cuidado porque ele só funciona na perspectiva do artigo 37 da Constituição. Não existe moralidade para o particular. Ou seja, no artigo 5º
Você só é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Olha que bacana. Enquanto no princípio do artigo 37, para toda a administração pública, União, Estado, DF, município, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, não basta que o ato do administrador seja legal. Não basta, tem que ser mais o quê? Mais moral. Aí você pergunta para mim, Evandro, mas como é que um ato pode ser legal e pode não ser moral? Cara, eu vou dar um exemplo hipotético da minha cabeça doentia, que de vez em quando eu sonho com esses exemplos. Mas tudo que tange a vida real é mera coincidência, tranquilo? Não que você tenha feito alguma coisa disso aí. Não, mas isso aqui eu não fiz. Mas também foi coincidência esse troço aqui. Não, mas também não existe. Isso não é tudo fantasia da minha cabeça, combinado? Você imagina que exista o prefeito A e exista o prefeito B. Imagina que nós estamos aqui no mês de dezembro e aqui é o mês de janeiro do ano subsequente, ano de eleição. O prefeito A perdeu, o prefeito B vai assumir em janeiro. O prefeito A, enquanto ele estiver na administração em dezembro, ele é competente para fazer tudo lá dentro, não é? Ele é o chefe do executivo municipal. Imagina que essa cidade aqui, hipoteticamente, tem uma batalha judicial com um particular, porque o particular está dizendo que uma praça do município que a prefeitura está usando pertence a ele. Entrou na justiça contra a prefeitura e ganhou a lide contra a prefeitura, ou seja, a praça não pertence à prefeitura, pertence ao particular, e a justiça determinou o quê? Determinou que a administração pública da prefeitura pague uma indenização porque está usando a praça, que na verdade é do particular. Tranquilo. Se gerou uma decisão judicial, amigo, decisão judicial é legal? É. Tem que ser pago ou não tem? Tem. Mas ali é a administração pública. A administração pública está baseada em dois princípios. Primeiro princípio, supremacia do interesse público sobre o privado. E o segundo, indisponibilidade do interesse público. A supremacia do interesse público diz assim, a prefeitura deve, não nega, mas paga quando der. Entra em precatória, entra na fila, recebe lá na frente. Aí, em dezembro, tem o compromisso 1, 2, 3, 4, 5. Isso por critério de prioridade. A administração pública, ela visualiza assim. Prioridade 1, tem que pagar o funcionalismo público. Está na Constituição Federal que a remuneração, o subsídio da natureza alimentícia. Tem que pagar o cara, é prioridade. Tem lá a segunda, tem que comprar merenda, tem que comprar um monte de coisa que é para as creches municipais, para as escolas, fazer rodar, é educação. Tem que cobrir. Terceiro, tem que pagar luz, água, telefone da prefeitura. E quarto, tem que pagar os fornecedores imediatos, que são fornecedores de alimentos, dessas coisas. E quinto, tem uma decisão que é judicial. Aí você imagina que no caixa da prefeitura tem, hipoteticamente, tem lá 3 milhões, 16 milhões de reais. Tá? 16 milhões. Essa está no caixa da prefeitura. Aí o prefeito olha e fala, legal, 16 milhões eu pago direitinho. O 1, 2, o 3 e o 4. Opa, mas eu tenho uma decisão aqui que é 16 milhões também. Ou seja, com aqueles 16 milhões que ele tem em caixa, ou bem ele paga a decisão judicial que acaba de sair, ou bem ele paga o quê? As outras contas. A supremacia do interesse público sobre o privado diz o seguinte, primeiro vai o interesse do público, depois o do particular. Amigo, pague-se tudo público e o particular entra na fila. Quando der, ele recebe. Aí imagina que o prefeito A fala, bacana, o que eu vou fazer? Decisão judicial é legal. Se é legal, eu vou pagar aqui e vou jogar essa bomba para quem? O prefeito da frente, ele vai se foder. Resultado, se o prefeito fizer isso, o que acontece? Na verdade, o ato dele foi legal? Não, a princípio parece que foi legal? Parece que ele está pagando uma decisão judicial. Mas foi moral? Não. Então, na verdade, o ato dele tem que ser anulado. Porque não, para ser legal, no final, não basta ser legal, tem que ser o quê? Moral. Todo mundo entendeu um exemplo do que pode ser legal e não pode ser moral? Então, todo o princípio da administração tem que seguir. A moralidade tem que ser legal, seguido da moralidade. Todo mundo entendeu até aí? Beleza. E no artigo 5º, Evandro? Não, no artigo 5º, na prática, só precisa ser legal, não precisa ser moral. Dá um exemplo. Imagine o seguinte. O cara está com um carro zerinho, ele acabou de tirar o carro rodou 2.000 quilômetros. E ele está com um problema na família, ele está com o filho dele doente, alguma coisa, e o carro vale 50 mil e você só tem 35. E o cara chega para você e fala, cara, compra meu carro, tá barato. E eu falo, cara, eu não tenho como pagar 50 mil do teu carro, eu só tenho 35. Cara, mas meu filho tá doente, cara. Porra, compra o carro. Aí você fala, pô, legal, ó, só tem 35, eu vou comprar o carro. Pô, me dei bem. Porra, boa hora que o filho do cara pegou câncer, né? Que eu vou comprar um carro de 35 mil. Amigo,
foi completamente imoral sob a perspectiva de alguém. Mas a pergunta é, foi legal ou não foi? Foi lógico. Aí o cara estuda direito civil, não, mas tem os vícios do negócio lá no direito civil. Esquece aquela porra. Eu estou dando um exemplo. Nessa situação, não foi moral, mas foi legal. Todo mundo entendeu? Por isso, filho, é que às vezes as pessoas não entendem. Tá lá dentro da delegacia da Polícia Federal, né? Aí o cara, isso também é uma situação hipotética que não aconteceu, tá? O delegado entra e abre a porta. Quando abre a porta, pega a gente nessa posição e o agente parecendo um cachorro em cima. Olha só a posição que pegou durante o trabalho. E a menina, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E o cara em cima. Beleza, dentro da repartição. Aí fica puto. Ai, eles estão me colocando, estou respondendo por improbidade administrativa só porque eu dei dentro da delegacia. Porra, é princípio da imoralidade. Vai pegar e vai responder por improbidade administrativa. Só porque deu, vai estar lá, atos que atentem aos princípios da administração pública. Pô, legal. Aí no particular tá lá, dentro da sua fazenda, dentro de algum lugar, tá igual um cachorro, na mesma posição. Aí o outro chega e fala assim, ai, mas isso aí é imoral. O cara vai perguntar para você, é imoral não, filho? O negócio é o seguinte, a lei permite que eu faça isso? Permite, então acabou. Vamos dar um exemplo que você vai entender aqui do artigo 5º. Quem lembra daquela Geise? Eu sempre falo em aula, aquela menina que agora, ela é feia pra caramba, mas ela fez umas lipas, uns negócios, a menina tá um troço, cara. Daqui pra baixo, que daqui pra cima ela é muito feia. Ela saiu, ela ficou famosa porque lá no estado de São Paulo, ela entrou na faculdade com uma saia que aparecia a bunda tudo e desceram bordoada nela. Lembra disso? Lembro. Cara, o ruim é que botaram no YouTube e já tiraram do YouTube um programa dela na Luciana Gimenez. Aquele programa foi o maior barato. Olha só, a Luciana chamou ela e falou assim, não, Geise, aquilo que você fez é um absurdo. Ela falou, mas por que é um absurdo? Eu só tava de roupa curta e fui na faculdade. Não, mas eu acho que é imoral. Lógico, a Geise não é idiota. Ela foi orientada. Ela chegou e falou, olha, Luciana, pelo artigo 5º da Constituição, pelo princípio da legalidade, eu não sou obrigado a fazer, eu só sou obrigado a fazer aquilo que a lei proíbe. Mas se a lei não proibiu nada, eu fiz e foi legal. A Luciana, foi imoral. Ela falou, não foi imoral, Luciana, porque pelo princípio da legalidade do artigo 5º, eu não preciso seguir moralidade, eu só preciso seguir a legalidade. Se era legal, eu fiz e ponto final, e acabou. Aí ela falou, não, eu não concordo. Aí ela falou assim, a Geise, né? Não a Luciana, que ela não tem esses espasmos. Aí a Geise falou assim, Luciana, olha só, tudo bem. Por exemplo, a mulher também que conhece um cara muito rico, engravida do cara só para receber pensão, não é moral, mas é legal e a justiça manda pagar. Aí a Luciana gritou e falou e brincou, eu também concordo, e depois ela, será que ela falou, Mas consultou o câmera, beleza. Então faz o quê? Corta, vai pro intervalo. Quando voltou já estava outro assunto. Essa porra foi pro YouTube, depois tiraram, não sei por que tiraram. Mas vamos lá. No princípio da legalidade... Filho, isso é exemplos meramente didáticos. Tomara que a Luciana esteja me vendo e me chame para isso. Você vai comigo, Daniel? Lógico que a gente vai. Então, olha só. Tem coisas que no princípio, por particular, não interessa, cuidado com isso. No particular, não interessa critério de quê? Moralidade. Mas, por público, a moralidade é fundamental, porque ela anda junta com o quê? Com a legalidade. Vamos ver para onde a moralidade te leva. Vamos lá. A moralidade é princípio do artigo 37 da Constituição. E, olha o nome, probidade é classificada como um dever. Cara, por vezes a gente pegou um monte de questão aqui que o cara cai. O que faz? É correto afirmar que o dever de moralidade é um dever de toda a administração pública. A questão está errada e muito errada, porque moralidade não é dever, moralidade é o quê? Princípio. É correto afirmar que o princípio da probidade está errado, porque probidade é dever. Ou seja, a probidade é o dever de ser honesto. Cara, você tem que ser probo. Aí você pega aquele servidor público que entrou lá em 1980. Cara, você tem que ser probo. Você está preso, cara, você está me ofendendo. Não, filho. Ser probo, eu não estou te xingando, não. Ser probo, eu estou dizendo que você é o quê? Honesto. E ser honesto, o dever, ele é consequência do princípio da moralidade. A moralidade gera o dever de probidade. Primeiro ponto de prova. Ninguém vai confundir princípio com dever. Até aí tá tranquilo? Beleza. Quando o Pablito dá aula para você, ele ensina para vocês os prefixos de negação. Por exemplo,
questões da CESP-NB, FCC, não dá muito problema. Ele traz a literalidade do artigo 37. Ele traz a improbidade administrativa. Se probidade administrativa é você ser honesto, improbidade é ser o quê? Desonesto. E se cair a probidade administrativa, também vai estar certo. A probidade e improbidade é a mesma coisa que ser o quê? Desonesto. Aí está capitulado assim, lá no artigo 37, parágrafo 4º, diz assim: os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento erário, indisponibilidade de bens na medida e gradação prevista em lei, sem prejuízo da sanção penal cabível. Bacana, olha só. Antes que eu prossiga aqui com o princípio da moralidade, que eu desdobre ele na improbidade administrativa, eu quero que o Daniel me ajude, porque eu sempre explico na minha aula, mas o Daniel explica melhor do que eu, lógico. Existem normas na Constituição Federal que são normas que são de eficácia plena, de eficácia contida e de eficácia limitada. Você me ajuda, né? Você explica elas para eu prosseguir? Muito importante ressaltar que essa classificação aqui de plena, contida e limitada não é a única sobre eficácia da norma constitucional, mas é sem dúvida a mais cobrada em prova. Então, independente se você estiver fazendo prova, estudando para a ESAF, estudando para o SESP, para a FCC, essa é a classificação utilizada, a classificação do professor José Afonso da Silva, que divide, no que tange a eficácia da norma constitucional, em plena, contida e limitada. Bem simples. Algumas palavrinhas para você entender como é que funciona essa classificação. Norma de eficácia plena é aquela norma constitucional auto-aplicável. É aquela norma constitucional que tem aplicação imediata. A aplicação dela é direta. Ela está prevista na Constituição e ela já produz os seus efeitos. E detalhe, a aplicação dela é integral. Ou seja, é aquela norma que foi prevista na Constituição, eu já me usufruo dos direitos previstos naquele dispositivo constitucional. Essa é a eficácia plena. Norma de eficácia constitucional contida é aquela norma que, apesar de produzir os seus efeitos imediatos, apesar dela ser auto-aplicável, apesar dela ter aplicabilidade direta, possivelmente a sua aplicação não será integral. Por quê? Ela é uma norma auto-aplicável. A gente costuma dizer que ela é como se ela tivesse eficácia plena, mas ela pudesse ter os seus efeitos restringidos por uma outra norma. Geralmente a doutrina gosta de utilizar o termo como sinônimo restringível ou redutível. Então falar em norma de eficácia contida é falar de uma norma restringível ou redutível, aquela que pode ter a sua eficácia reduzida por uma outra norma. Ela tem aplicação direta, imediata, possivelmente não será integral por causa das restrições a serem causadas pela outra norma. E por fim nós temos a norma de eficácia limitada, que é aquela norma constitucional que ela não produz efeitos se não tiver uma norma regulamentadora autorizando a produção desses efeitos. Eu acho que é aqui que você vai começar a fazer a sua brincadeira. Sim, não é brincadeira, na verdade é sério. E você vai ficar aqui para você poder me ajudar. Abaixa aí, fica Não, certo. fica aqui, olha lá, só para o Brasil ver aqui o tamanho dele. A gente é na ponta do pé, idiota. É que a tua cabeça é maior, cara, você vê. Olha só, vamos lá. Acompanha comigo aqui para você me ajudar. Você me ofender? Não. Cabeça maior? Vai apagando lá, filho. Finge que a gente não está vendo e apaga. Olha só, me acompanha aqui. Dani, o princípio, mas acompanha com a distância certa, senão eu fico encabulado. Se afasta. Vamos 2 passos. Espera aí, fica aí. 1, aqui, 2. Isso, fica aí. É muita frescura para você. Beleza, só, vamos lá. Olha só, o princípio da moralidade, então, eu disse que está intimamente ligado ao dever de probidade administrativa. Só que olha que legal, eu falei o artigo 37, quarto todo para você. Parágrafo 4º. Ele fala que os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento ao erário e indisponibilidade de bens. Beleza, mas com o que é ato de improbidade, como classificar e como você vai ser punido e qual a punição em regra e qual vai ser o valor da multa, qual vai ser toda aquela estrutura. A Constituição diz que existe, diz o que tem que ser aplicado, mas não dá os mecanismos. Ou seja, isso aqui, essa norma do artigo 34, a eficácia dela é o quê? É plena? Não. É contida? Não. Ela é uma norma de eficácia o quê? Limitada. Só que essa norma de eficácia limitada foi resolvida pela Lei 8.429 de 1992. Por quê?
Qual é essa lei? É a lei de improbidade administrativa. É uma das leis mais importantes que tem. É uma lei que, por exemplo, está caindo fracionado e separado nos editais. Tem edital que traz assim, direito administrativo, improbidade administrativa. Por quê? Porque é aqui, amigo, que vai destruir o servidor público. É a pior lei que, se você puder cair, você vai cair. Teve um amigo nosso que foi demitido, que chegou para mim e falou assim: pô, Evandro, eu estou respondendo o processo disso, derivado disso. Eu falei, cara, isso aí não tem problema nenhum. Esquece esses outros troços tudo. Vamos concentrar onde para te defender? Na improbidade administrativa, porque isso aí vai acabar com a tua vida, nego. Ah, mas por que vai acabar com a minha vida? Primeiro que eu cheguei e falei o seguinte, olha, a improbidade administrativa, ela gera 4 efeitos. O Daniel vai me ajudar em um. Ela gera a suspensão dos direitos políticos. Ela gera o segundo efeito, perda da função pública. Ela gera o terceiro elemento, que é ressarcimento ao erário. Evandro, o que é o erário? Dinheiro público, cofres públicos. E ela gera a indisponibilidade dos bens. Olha só, meu povo, a primeira coisa que eu sempre falo em aula no presencial aqui, está até matado, o aluno meu já está acostumado, já não cai disso de jeito nenhum. É para não inverter a suspensão dos direitos políticos com a perda da função pública. Perda da função pública é demissão. Não existe perda dos direitos políticos dentro da 8.112,90. Mas existe a perda dos direitos políticos dentro da Constituição. E o Daniel vai poder me ajudar melhor do que eu agora na perda dos direitos políticos. Esse dia o aluno chegou para mim e falou assim, poxa, Evandro, agora eu confundi tudo. Por quê? Porque caiu assim, perda dos direitos políticos, mas existe a perda dos direitos políticos na Constituição. Eu falei, eu sei que existe, mas a própria Constituição, no artigo 37, não fala perda, ela fala suspensão dos direitos políticos. Então vamos gravar a primeira regra. Não existe perda dos direitos políticos na improbidade, mas existe perda dos direitos políticos dentro da Constituição? Sim, e eu vou deixar o Daniel explicar aí a perda e a suspensão. É uma regra que ela é muito clara e você tem que ter ela guardada, que tange aí o artigo 15 da Constituição Federal. O artigo 15 ele vai trabalhar com 3 situações ali de vedação do exercício dos direitos políticos, é uma restrição. Você tem a perda, a suspensão e você tem a cassação dos direitos políticos. Muito cuidado com isso aqui em prova. Primeiro, registre-se. Não existe cassação de direitos políticos no Brasil. Isso aqui é proibido. Ressaltando aqui que tivemos uma questão em 2011 da ESAF, que colocou como resposta certa da questão a cassação dos direitos políticos. E essa questão foi anulada, mas é óbvio que ela tinha que ser anulada. Por quê? Porque não existe cassação dos direitos políticos no Brasil. Esse é o primeiro ponto que você não pode confundir. Ah, Daniel, mas eu vi na televisão. O que você deve ter visto na televisão foi um repórter burro que não conhece direito, ou você ouviu o cara falando assim, não, houve cassação do mandato. Aí já é outra história. Não confunda isso aqui em prova. Segundo detalhe, nós temos aí perda de direitos políticos? Temos. Temos suspensão? Temos também. São 2 casos apenas de perda dos direitos políticos. Só 2 que você tem que registrar na sua mente. Primeiro caso, cancelamento de naturalização por sentença judicial transitada e julgado. Cancelou naturalização, perde direito político. Mas por que, Daniel? Cancelou naturalização, não tem mais vínculo com o Brasil, perde direito político. Segundo caso, e esse aqui ele é emblemático, ele é discutível, e todas as bancas combinaram ao mesmo tempo, de 2011 para cá, e mudaram seu posicionamento. E vai cair na sua prova. A perda dos direitos políticos no caso de escusa de consciência. Então, não cumpriu a prestação, a obrigação imposta a todos prevista na Constituição no artigo 5º. E não cumpriu a prestação alternativa fixada em lei, a doutrina majoritária vai entender, ocorrerá perda dos direitos políticos. O resto tudo é suspensão, não tem como errar. Beleza? Então vamos seguir. Aí, Evandro, pô, legal. Sequência, né? O cara foi lá, quebrou o princípio da moralidade, se estrupiou todo no dever de probidade, caiu dentro da lei de improbidade administrativa e lá ele vai sofrer a suspensão dos direitos políticos dele, a perda da função pública, ser demitido, ressarcimento erário e indisponibilidade de bens. O Evandro, tudo é ruim? Tudo, cara, tudo é ruim. Mas só que classificado como penalidade é só essas 3 aqui, tá? Essas 3 são classificadas como penalidades. A última é chamada medida cautelar, não é penalidade, tá? Indisponibilidade de bens é quando se dá o sequestro ou o arresto dos seus bens, tranquilo? Beleza, Evandro, você já falou da suspensão, já falou da perda. Por que é horrível essa lei? Olha só, o ressarcimento erário é chamado a multa civil.
É onde você é penalizado com uma multa. Você tem 3 formas de cometer improbidade administrativa. Você pode cometer improbidade administrativa com enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário e os atos que atentem contra os princípios da administração pública. Aonde está previsto isso? Está previsto no artigo 9, no artigo 10 e no artigo 11 do quê? Da Lei 8.429 de 92. Tenho que ler essa lei? Cara, essa lei é 2 páginas. Ela é 2 páginas. Tem que ler a lei. Está na cara que tem que ler o texto de lei. Legal. Como é que eu cometo improbidade? Prejuízo erário e atos que atentam contra os princípios. Tem um macete que eu dou para vocês acertarem em prova, já para vocês estudar em casa. É muito fácil. O artigo 11 é só gravar ele todo. Por que só gravar, Evandro? Porque ele é pequenininho, ele é um rol desse tamanhozinho, tá? E esses 2 aqui é fácil. No caso concreto, você pensa, o cara é agente público? Ele é um cara que passou no concurso e trabalha para União, Estado, DF, município, ou autarquia, ou fundação, ou sociedade de economia mista, ou empresa pública. Pronto. Já está passivo de responder por improbidade administrativa. Legal. Um policial rodoviário federal na pista. Se ele parar o cara e pedir um dinheiro pro cara, ele chega pro cara e fala, olha, eu vim aqui, eu não quero te exigir nada, mas eu estou solicitando para mim ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Ou seja, o cara está pedindo um dinheiro, o nome disso é corrupção passiva. O cara está cometendo um crime, isso é uma coisa, mas junto, se ele está pedindo dinheiro, ele não está sendo desonesto também? Tá, então está quebrando a moralidade, quebrando o dever de probidade, vai entrar na improbidade administrativa. Aí você quer saber se ele comete enriquecimento ilícito, prejuízo erário e atos que atentem. É fácil. Tudo que o cara pegar e ele for desonesto, enfiar no bolso dele, mesmo que seja R$1, vai ser enriquecimento o quê? Ilícito. Tudo que você fizer de errado e não ficar para você, vai ser prejuízo ao erário. Evandro, como é que você consegue distinguir isso? Tem um exemplo que é massa, cara. Nós estamos em época de eleição, não estamos? Época de eleição é maior barato. Imagine o seguinte, tem uma rua aqui, que é aquelas ruas de estrada de chão, que o cara botou um trator e quer jogar ali para o carro não atolar. Ele está passando o trator ali. Se o prefeito pegar o trator depois da hora e dentro da fazenda dele para arrumar a fazenda dele, presta atenção, seja o prefeito, seja o secretário, qualquer pessoa que trabalha para o município. Se ele pegar o trator e jogar para dentro da fazenda dele, ele está sendo desonesto? Tá, ele está cometendo enriquecimento ilícito, prejuízo erário ou atos que atentem. Pensa assim, se ele jogou dentro da fazenda dele, ele deixou de pagar? Então ele enfiou no bolso? Enfiou. Então é enriquecimento o quê? Ilícito. Aí chega o cara, que eu sou vereador, o Evandro vereador, chega, porra, Daniel, você é meu amigo, você comprou, você tem a sua fazenda ali, mas faz o seguinte, eu vou quebrar teu galho. Você não precisa pagar o maquinário, não. Eu vou quebrar teu galho, que eu trabalho na prefeitura, eu tenho um poder danado, eu vou jogar aqui a máquina para pavimentar, para arrumar a sua rua, mas eu não quero que você me dê nada, eu não quero nada para mim. Cara, mesmo você não pegando nada, você está sendo desonesto, mas está causando prejuízo a quem? Ao erário. Qualquer questão, viu que o agente público pegou algo para ele, enfiou no bolso, ou ele deixou de pagar, o cara é coronel do exército e pediu o soldado para ir pintar a casa dele lá, igual um trouxa. Amigo, pintou a casa do coronel, o coronel é agente público, vai responder por quê? Por improbidade administrativa na modalidade de enriquecimento, o quê? Ilícito. Nesse outro exemplo, prejuízo ao erário. Tem uns negócios que são tão absurdos que se você tomar cuidado, você causa prejuízo ao erário. E o prejuízo não precisa ser monetário, não. O prejuízo é moral também. Olha que legal, existe lá no prejuízo ao erário, você licitar acima ou abaixo do preço de mercado. Aí entra o agente público para trabalhar e vai cuidar do setor de licitação. Aí ele está lá em Brasília cuidando do setor de licitação do órgão. Aí ele olha uma reportagem e está assim, saldão de veículos em São Paulo. Compre 30 caminhonetes e pague o preço de 27 caminhonetes. O cara, legal, eu vou ajudar a administração pública. Eu vou comprar abaixo do preço de mercado. Eu vou dispensar a licitação e vou lá e vai comprar. Amigo, se o cara fizer isso, você não sabe se ele está fazendo isso porque ele levou dinheiro por fora, gera dúvida, paira dúvida, o cara responde por improbidade porque comprou acima ou abaixo do preço de mercado. Entra aqui também. Agora, e os atos que atentem contra os princípios da administração? Tem um rol aqui taxativo que é bem legal você dar... Desculpa. Tem um rol exemplificativo que é muito bom você olhar aqui para você conseguir gravar. Evandro, só são esses rols aqui, é só o que está capitulado aqui que é improbidade? Aí é que vem o perigo, não é? Amigo, isso aqui é um rol meramente exemplificativo, ou seja, no caso concreto, se você fizer alguma coisa errada, aquilo bate na mão do juiz, o juiz olha, lê aqui e fala, não está em lugar nenhum aqui, mas eu acho que é desonesto. Se é desonesto, o juiz te enfia na improbidade e joga você aonde? Nos atos que atentem contra os princípios da administração. Evandro, se eu cair aqui
como é que eu vou ressarcir o erário? Você vai pagar, filho. Se você estiver cometendo enriquecimento ilícito, você paga 3 vezes o valor do seu enriquecimento. Cara, eu embolsei um prédio de R$1 milhão. Vai tomar uma multa de até 3 milhões. Aqui é 2 vezes o valor do prejuízo que você causou para a administração pública. E aqui embaixo é doído. É 100 vezes o valor da sua remuneração. Caramba, Evandro, eu sou auditor da Receita Federal do Brasil. Eu catei um dinheiro lá, ou eu fiz alguma coisa de errado e me enfiaram em atos que atendem contra os princípios da administração. Eu ganho R$25 mil bruto. Quer dizer que eu vou ter que pagar R$2,5 milhões de multa para a administração? Vai! E se foi você que causou o prejuízo, essa dívida aqui é imprescritível. Amigo, literalmente você está na merda. Então não cometa improbidade. Deve ter alguém aí, né, que está assistindo o vídeo, que está respondendo por improbidade. Filho, eu não quero induzir você a nada, mas se eu fosse você, eu batia com a cabeça em algum lugar para amenizar a dor, porque é muito melhor bater a cabeça do que responder por improbidade. Tranquilo? Então todo mundo aqui quer ser servidor público, não quer? Quer. Todo mundo em casa quer ser servidor público, não quer? Quer. O amigo Daniel Sena e Evandro Guedes, se um dia nós dois tivermos presidindo ou trabalhando num processo administrativo, onde você, filho, que foi nosso aluno, responder por improbidade, você literalmente vai se foder com todas as letras. Porque o cara que batalha igual você está batalhando, o cara que sai de outros estados, o cara que larga a vida para estudar e ainda comete a porcaria da improbidade, onde tem o princípio da moralidade, o dever da probidade, e tem essa porra dessa lei que regaça com a vida do cara, é porque o cara é um idiota, Max. Correto? Beleza? Tranquilo. Então tá apresentada a improbidade para eles ou não tá? Muito tá. bom. Se cair na improbidade, tem que se arrebentar. Paga aí para mim. Viu como é que ser servidor público é bom? É bom, você tem estabilidade, mas se fizer merda, você se arrebenta, né? Beleza. Evandro, você tem razão que se o Daniel te pegar numa improbidade e o Daniel for presidente do processo administrativo, ele vai me arrebentar? Vai, filho. Aí que você vai ver o bonzinho do Daniel te arrebentando. Mas merece, né, Daniel? Merece. Porque se o cara é demitido, demissão gera vacância. Não é? As formas de provimento, que nós temos quantas? 7. E as formas de vacância? Quem lembra a musiquinha? Nomeação, promoção, readaptação, reintegração e reversão, aproveitamento e recondução, são provimento para cargo público, exonerou, faleceu, demitiu, promoveu, aposentou, readaptou, POC, vacância. Você que está em casa que não está entendendo nada, é porque você não estuda com a gente, ô idiotinha mental. Olha só. Isso que eu acabei de falar agora está dentro da 8.112,90, formas de provimento e formas de vacância. Caralho, meu Evandro é inteligente pra caramba. Sou. Vamos lá. Princípio da eficiência. Eficiência. Cara, o princípio da eficiência é muito legal. Olha só. O princípio da... Você trabalha no INSS, né, filha? Com 18 anos, né? O INSS tá bonitinho, tem banheirinho lá, tem aquele negócio que aperta lá, que vem um númerozinho assim, que é senha pro coitado do aposentado que se ferra todo lá sentar. Tem ar-condicionado para ele? Ai, que bonito. Tem uma televisãozinha que passa um troço que ninguém entende nada e não tem som. Não tem esse negócio? É lindo, né, cara? É porque aquilo lá é pra velho, porque velho é assim. Velho fica olhando o negócio e não sabe o que tá acontecendo. Porque eu tento entender como é que pode botar uma porra numa televisão e passar 20 programas ao mesmo tempo sem som. Ah, você chama o cara, né? Coloca lá, número 30, o aposentado tá lá. É lindo demais, né? Beleza, olha só. Agora tá bonito, filho. Mas olha só. Antes de 1988, o INSS e outros órgãos no Brasil, outros tantos órgãos no Brasil, era um lixo. E aí, Vani? Beleza? Aquele lá, pessoal, que chegou ali atrapalhando a aula da gente. Gravada. Dá um tchau, é o professor Ivani. Falou, Ivani, um abraço pro Brasil que eu tô estragando a aula. Tchau. Vem cá, Ivani, vem cá, vem cá. Vem cá. Presta o microfone aí. Vem cá. Vem cá, Ivani, vem cá. Você tem 5 minutos, bota aí. 5 minutos, tá, pra fazer uma questãozinha aqui de lógica que mais cai nos concursos pro povo acompanhar. Ninguém mandou chegar agora, mandou? É. Fazer o quê, né? E vamos fazer o seguinte, ou ele apresenta uma questão muito, muito foda para que os meninos acertem, ou você não pode fazer parte da equipe, porque você não é bom, porque não é do improviso. Ótimo. Então manda ver, Então que eu quero ver se é bom. Tá saindo o som legal aí? Tá. Beleza. Uma coisa que cai muito em lógica, que é o que eu adoro, é análise combinatória.
A análise combinatória cai com probabilidade no meio, certo? E a ideia sempre é o quê? Fazer alguma coisa com que você leia, se confunda e erre a questão. E eles colocam uma coisa muito simples. Cara ou coroa? Moeda. Cara ou coroa? Você vai jogar lá cara ou coroa. Você vai jogar uma moeda 4 vezes. 4 vezes. E aí eu quero que saia exatamente 2 caras e 2 coroas. Quero 2 caras, 2 coroas. Só que não necessariamente nessa ordem. Eu quero saber qual é a probabilidade disso acontecer. Qual a probabilidade de saírem 2 caras e 2 coroas? Bom, primeira coisa, saber o espaço amostral. Sempre que você fala em probabilidade, você sabe que vai ser tudo que você tem possível na parte de baixo e em cima aquele que você quer. Bom, cara, coroa, moeda, são quantas chances? 2 para cada uma, certo? Cara, coroa. 2 possibilidades para cada uma. Você não vai jogar 4 vezes a moeda? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Espaço amostral, 16. E agora a parte de cima? A parte de cima eu quero saber quantas formas diferentes eu posso organizar isso aqui. Existem várias? Existem. Qual é a nossa ideia inicial? A gente sempre pensa assim, 2 caras, 2 coroas, metade, metade, 50%. E o cara da banca acha que você vai fazer isso. Ele acha que você vai achar lá 50%. E não é 50%. Por quê? Aqui, quantas maneiras eu posso organizar isso? Você pode pensar assim, essa aqui é uma, cara, coroa, outra, 2. Cara, coroa, cara, 3. Tem mais alguma começando por cara? Não. As outras começam por coroa. Começando por coroa, tem coroa, cara, coroa, cara, ou coroa, cara, coroa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em 16. 6 em 16 dá para simplificar? Dá 3 em 8. Se tiver em porcentagem, vai estar 37,5%. 37,5%. Um aluno me pediu hoje, mas eu tenho que listar todos? Eu não tenho uma outra forma de achar? Tem. Você já fez anagrama de palavras? Já fez anagrama de palavras. Cara, coroa, são quantas letras? 4. 4 fatorial. Tem repetição? O cara 2 vezes, o coroa 2 vezes. 4 fatorial? 24. 2 fatorial é 2. 2 vezes 2? 24 dividido por 2? Não cheguei no mesmo 6 que eu estava lá? Tava. Outra forma de fazer a mesma coisa. Questãozinha, olha, de presente. Hoje me perguntaram porque tinha numa banca e eu tinha o exercício como sendo de uma outra banca. Só que o que eu tinha não era com cara e coroa. Era com filho, menino e menina. Mas não é a mesma coisa? Também é 2 possibilidades. Arrebentou. Beleza? Viu? Vamos dar uma salva de palmas pra ele, pessoal. Obrigado. Arrebentou, bate aí. Toma aí, Daniel. Alô. Ô, Daniel. Apaga aí pra mim, enquanto isso. Vou falar possível. Ô, Daniel. O cara de casa, o pessoal aqui deve estar pensando assim, que maluquice, né? O cara tá dando direito constitucional e de repente, o administrativo de repente vai pra matemática. O que você acha? Ué, mas é isso que ocorre na prova. Que eu saiba, você tá lá fazendo questão de constitucional administrativo, de repente você tem que fazer questão de matemática. É assim que funciona. Não é assim que funciona? Você não tá vindo lá do embalo administrativo, de repente você dá de cara com matemática, aí o seu cérebro tem que desligar na parte das humanas, você tem que ligar na parte das exatas. Então, amigo, é isso aí, concurso público é isso aí. Obrigado, tá, Ivani? Mais uma vez provou que tu é bom pra caramba. Beleza? E os alunos lá do Júnior estão te pedindo lá, tá? De acordo com o Senna. Você autoriza, Senna? Vamos ver, né? Vamos conversar. Quem queimar o chefe é o Senna, tá, filho? Então vamos lá. O princípio da eficiência, antes de 88 ele não funcionava, mas o legal é que depois de 88 também ele não funcionava. Porque quando a Constituição de 1988, a originária, a primeira, e eu tenho uma cópia, Daniel, depois eu queria te mostrar, eu tenho uma cópia do texto constitucional, do livrinho constitucional de 1980, ele foi publicado em 89, ou seja, está com o texto sem nenhuma emenda constitucional, o texto original, isso é uma relíquia, amigo. Quando ele soltou, ele vinha assim, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Eu tenho até vergonha de falar, mas quando eu comecei a estudar para concurso, o professor falava assim, olha, grave o limpi, não tinha o E ainda, porque o princípio da eficiência veio com a emenda constitucional 19 de
98, foi chamada reforma administrativa. Depois dela, encaixou mais um princípio constitucional. Foi qual? O LIMP, ou seja, encaixou a eficiência. Evandro, o que mudou na prática do princípio da eficiência? Ou seja, antes de 1998 e depois de 88. Olha só. Antes de 1988, o servidor público, o prazo de estabilidade era 2 anos. Hoje, para você ganhar estabilidade, são 3 anos. E o que mudou também é que não existe ganho de estabilidade agora, depois de 88, por mero decurso de prazo. O que é isso? Não é porque você entrou para ser servidor público, assinou a sua posse, começou a trabalhar, que depois de 3 anos você vai estar estável, não. Por exemplo, quando eu estava no serviço público, eu tinha 3 anos e 3 meses, eu olhava no meu SIAP lá, que é o sistema do servidor, e estava lá, servidor não estável. Mas por quê, Evandro? Já que passou os 3 anos, por que você não era estável? Porque não basta passar o tempo, não basta o decurso de prazo. Tem que haver avaliação de desempenho. E eu não tinha tido ainda a minha avaliação de desempenho. Então não existe ganho de estabilidade por mero decurso de prazo. Antes era 2, agora são quanto tempo? 3 anos. É o primeiro detalhe. Segundo detalhe, antigamente, antes de 88, o cara ficava relaxado, o cara ficava estável, ele relaxava no serviço público, ele trabalhava de qualquer jeito, lidava com a população de qualquer forma. O INSS era uma merda, né, filha? O INSS, o cara tinha que chegar lá às 8 da manhã para ser rendido às 5 da tarde, para alguém render ele às 8 da manhã, para ele voltar meio-dia do outro dia para ser atendido às 5 da tarde, se fosse atendido. O servidor cagava para você de todas as formas. Depois de 1988, aconteceu diferente, filho. Mesmo estável, mesmo você sendo estável, você pode perder seu cargo público, porque surgiu a possibilidade de exoneração de servidor estável por falta de desempenho. Isso feito em avaliação periódica de desempenho, ou seja, de tempo em tempo, o servidor é avaliado por uma comissão ou o chefe imediato dele, e ele vai ver se permanece no serviço público, só permanece se for o quê? Eficiente, ou seja, existe hoje a exoneração de servidor estável. Cuidado, pessoal, exoneração não é, nunca foi e não vai ser punição. O cara não está sendo punido aqui, simplesmente ele está sendo desligado por falta de quê? De desempenho. Mas ainda assim, está tirando um direito dele aqui? Tá, então é a única forma que não é penalização, ele não está suportando penalização, mesmo assim tem que ser oferecido a ele a ampla defesa. E a forma disso é você abrir um processo administrativo disciplinar para poder exonerar o cara, mesmo não sendo o quê? Punição, isso é norma constitucional. Então vamos lá, termo. A emenda constitucional 19 de 98, que foi a reforma administrativa, ela veio incluir o quê? O princípio da eficiência. Antes de 88, o prazo de estabilidade era quanto tempo? 2 anos. Depois de 88, passou a ser quanto tempo? 3 anos. Olha que legal. Tem lá o artigo 20 da lei 8.112 de 90, que se você pegar a sua lei aí agora, vai estar escrito assim, o prazo do estágio probatório é de 24 meses. Isso está escrito na lei, está lá escrito. Só que isso aqui, por decisão do ministro Félix Fischer de 2009, ele decretou o quê? Que o artigo 20 da 8.112 de 90, que trata do estágio probatório, está sem eficácia. Hoje, qual é o prazo do estágio probatório no governo federal? O estágio probatório é de 36 meses. Filho, 36 meses é igualzinho a 3 anos. Eu sempre falo, cara, teve um aluno, isso foi em 2009, eu nunca mais esqueci esse aluno, cara. E ele parou de estudar e foi embora. E não passou no concurso, eu queria muito ele aqui. Não lembro o nome dele. Numa aula minha, ele falou assim, não, Evandro, 36 meses não é igual a 3 anos. Eu falei, mas por que não é? Porque a gente tem um ano bissexto. Eu falei, porra, mas o que tem a ver um ano bissexto com 36 meses e 3 anos? Tem nada a ver, literalmente. O cu com as cuecas, não é verdade? Ou seja, 36 meses é igual a quê? 3 anos inventa a moda. Então, se cair na sua prova, é correto afirmar, vamos lá, é correto afirmar que, segundo a 8.112,90, o prazo de estágio probatório é 36 meses, tá certo? Tá certo, porque o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que cuida das leis federais, tornou sem eficácia o artigo 20 e colocou no lugarzinho dele lá uma decisão, que é de 36 o quê? Meses. Tudo bem, a estabilidade do servidor público
não é a mesma coisa que o estágio probatório, porque a estabilidade diz respeito ao serviço público. O estágio probatório diz respeito ao cargo público. É diferente, mas o prazo é o mesmo. Aqui, norma do artigo 41 da Constituição, 3 anos. O estágio probatório, norma do artigo 20 da 8.112/90, com decisão agora do STJ, na verdade 2009, 36 meses. Não inventem moda. Se botar 24 meses, a gente anula, igual já caiu em alguns concursos, porque o cara que faz a prova, ele não entende porcaria nenhuma, vai lá ler o texto da lei, vê que está 24 e coloca, mas logo a gente vem e bate na cara dele. Deu para entender até aí ou não? Então tá aí, acabei de apresentar para vocês o princípio da eficiência. Evandro, aonde você explica a diferença da estabilidade para o estágio probatório, aqueles esqueminha que você dá? Aí quando eu dou aula de 8.112/90, na verdade, o que a gente está pegando são os tópicos mais importantes. O que eu vou trabalhar agora com vocês? Apaga aí. Eu trouxe algumas questões aí no material que não foi falado agora. Lógico, né, pessoal? Para majorar, o que a gente quer acertar a questão, eu explico um assunto e uso outros assuntos nas questões. Bacana? Antes que você faça essa questão... beleza. Vocês lembram quem é a administração indireta no Brasil? Quem lembra? Vamos lá. Autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Eu afirmo para vocês, 95% das questões de concurso público, principalmente da CESP-UNB, ainda mais o que tange área de segurança, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional, os tribunais também, eles concentram as questões aonde? Sociedade de economia mista e empresa pública. Porque aonde dá para confundir é os dois. Por que dá para confundir, Wanda? Ela tem algumas peculiaridades que são só delas. Primeiro vamos dar uns exemplozinhos. Quem é a Sociedade de Economia Mista no governo federal que são mais conhecidas? Banco do Brasil e Petrobras. Quem é a empresa pública? Caixa Econômica Federal e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. São empresas públicas. Olha que legal. Características das duas. Cara, as duas são autorizadas por lei. É uma característica que elas têm, autorizadas por lei. Segundo, são consideradas pessoas jurídicas de direito privado, todas as duas. Então elas são comuns a isso aqui também. Terceiro, todas elas têm que ter o ato constitutivo dela na junta comercial, como se fosse uma empresa comum, amigo, abrindo uma empresa. Então elas são iguais. As duas são autorizadas por lei, direito privado, e tem que ter registrado seus atos constitutivos na junta comercial. Então as características são iguais, são as mesmas. Mas por que elas são mais cobradas, amigo? Porque elas têm umas diferenças que são peculiares só a elas. Por exemplo, a constituição do capital e a forma societária. Aqui está a diferença marcante e aonde pega as questões. Olha que legal. Qual é a diferença marcante da sociedade de economia mista e empresa pública se elas são iguais na primeira fase aqui? É fácil. O capital da sociedade de economia mista, o capital tem que ser 50% mais uma ação na mão do poder público. Ou seja, o poder público tem que ter obrigatoriamente o controle o quê? Acionário. Isso na Constituição dela. E o capital da empresa pública? O capital da empresa pública na Constituição tem que ser 100% público. E a forma societária da sociedade de economia mista? Só pode ser através de SA. Olha só, a sociedade de economia mista só pode ser constituída obrigatoriamente como sociedade anônima. E a empresa pública? Pode ser constituída sob qualquer forma admitida em direito. Olha que legal, se fala qualquer forma, a empresa pública pode ser também sociedade de economia mista? Pode. Pode ser LTDA? Pode. Pode ser sociedade simples? Pode. Agora, aqui em cima, não. Só pode ser sociedade anônima. Eu vou provar para você que isso aqui é o que mais cai e praticamente é só isso nesse tópico. Me presta atenção aí. Vamos lá. Quem está com material aí, acompanha comigo. Cara, problema do online, né, Daniel? Aquela mania. Acompanha comigo aí na tela, né? Aqui não é na tela, aqui não vai aparecer na tela. Vai, ô? Vai. Você vai jogar a questão? Vai. Cara, eu tô até empolgado agora. Antes de jogar a questão, deixa eu falar igual no online? Tá. Acompanha comigo aí na tela. Eu adorei falar esse troço. Vamos lá. 1. Questão da CESP-UNB. Julgue os itens a seguir relativos à administração pública direta e indireta.
constituem traços distintos entre a empresa pública e a sociedade de economia mista, entre outros. O fato de que a primeira, ou seja, a empresa pública, pode ser organizada sob qualquer forma admitida em direito. Até aí está certo? Certo. Vedado o desempenho de atividade de natureza econômica, enquanto a segunda é estruturada sob a forma de sociedade anônima. Sociedade anônima, até aí está certo? E desempenha atividade de natureza econômica. Você sabe onde está o erro da questão? Sabe por que a questão está errada? Calma que eu vou completar para você. Olha por que a questão está errada. Eu li a questão, mostrei os pontos que ela estava certinho, não estava? A CESP sempre faz isso, ela induz você ao erro. Ela mostrou 2 pontos fundamentais que você gravou. Só que tanto a sociedade de economia mista quanto a empresa pública, ela pode ser constituída de acordo com o artigo 173 da Constituição ou de acordo com o 175. Ou seja, ela pode ser exploradora de atividade econômica e ela pode ser prestadora de serviços públicos. Todas as duas podem ser constituídas da mesma forma. Aonde está o erro da questão, então? Olha aqui o erro da questão, está onde? O fato de que a primeira pode ser organizada sob qualquer forma admitida em direito, vírgula, vedado o desempenho de natureza econômica. Está errado, porque ela pode desempenhar? Pode. Agora, olha que bacana a questão. O que ela fez com você? Você já reparou você naquela tensão da prova, você fazendo a prova correndo, você corre o olho e fala, porra, é isso mesmo, cara? Uma tá lá, é SA, a outra qualquer forma, você vai e coloca certo. Questão da CESP-UNB. Onde tiver oração deslocada, ou seja, meteu vírgulas, olha a questão de direito, porque tem merda. Porque o que ela faz? Ela começa a colocar certo e nas ressalvas, ela vai lá e te arrebenta. Então, vamos ficar atentos às questões. Leiam ela e vejam os dados. Não é tão simples, beleza? Vamos para a segunda questão e depois eu vou passar para o Daniel. 2. Vai estar na tela aí agora? Tá, só um segundo que ele pediu, tá? Quem não conhece, aquele ali é o Luiz. Dá para te ver, Luiz? Não, né? Depois eles vão colocar para te ver. Pessoal, quem não conhece na web, o Luiz é o cara que faz a internet acontecer e ele é meu amigo. Eu gosto do Luiz pra caramba. Por isso que a gente maltrata ele, né, Daniel? Beleza? Acompanha aí na tela a próxima questão aí. Foi uma prova da ESAF de 2012, CGU, analista de finanças e controle. Nossa, que questão difícil, cara. Quase que eu morri com uma questão tão difícil dessa. A impossibilidade de um particular prestador de serviço público por delegação interromper a sua prestação e restrição que decorre do seguinte princípio. Legalidade? Não. Autotutela? Não. Proporcionalidade? Não. É a letra o quê? D. Continuidade do serviço público. Eu quero até que vocês corrijam no material aí, quem já imprimiu, porque saiu a letra C, mas na verdade foi erro de diagramação. É a letra D, continuidade do serviço público. Aqui eu quero fazer uma ressalva, antes do Daniel entrar. Quero que vocês gravem, olha só. Cara, pensa na tua casa, é coisa legal. Fornecimento de energia elétrica também é um serviço essencial. Mas se você não pagar a energia elétrica, eles vão lá e cortam? Corta ou não corta? Corta. Isso aí já é decisão dos tribunais antigos. Só que saiu uma decisão ano passado do seguinte. Um hospital da Bahia que tinha uma UTI entrou com um recurso extraordinário lá no STF e perguntou o seguinte, pediu o seguinte, olha, eu não tenho como pagar a luz e na UTI está cheio de doente. Se cortar a luz, o que vai acontecer? Vai morrer todo mundo. O STF soltou uma decisão bem bacana que foi o seguinte, hospital onde tem UTI, se não pagar a luz, não pode cortar o quê? A luz. Amigo, saiu decisão para um hospital. Imagina se não saiu um monte não pagando a luz depois disso. Um monte parou de pagar a luz. Por quê? Mas tem que ser direcionado. Se perguntarem para você na prova. Fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, então de acordo com o princípio da continuidade de serviço público, não pode ser interrompido. Está errado. Pode ser interrompido sim. Na regra geral, não pagou? Corta. Agora, cuidado, tem uma decisãozinha lá isolada que se for o quê? Se for hospital, e mais, nesse hospital tiver o quê? UTI, não pode cortar. Isso é por decisão de tribunal. Todo mundo entendeu isso aí ou não? Beleza, eu vou deixar o Daniel pegar a última questão aí. Enquanto isso, vocês apagam enquanto o Daniel vai falar. Então, a última questão aí é uma questão sobre princípios fundamentais que não tem nada a ver com o que foi falado aqui hoje. Mas a questão muito importante cai em prova. Princípios fundamentais no que tange ao artigo 1º até o artigo 4º da Constituição Federal.
não se confundem com princípios do direito administrativo que estão no artigo 37 que nós trabalhamos aqui. Foi trabalhado aqui os princípios explícitos dentro da Constituição. E no que tange ao artigo 1º ao 4º, vai ter os princípios fundamentais que regem o Estado brasileiro como um todo. Então nós temos uma questãozinha aí muito bacana, inclusive cai bastante em prova. Sobre os princípios fundamentais da Constituição de 88, é correto afirmar que, letra A República Federativa do Brasil é formada pela união dissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Certo ou errado? Errado por quê? Veja que mesmo numa questão da ESAF, que é ultra mega power, para você ser procurador da Fazenda Nacional, que é um concurso ultra mega power, me faz uma pergunta ridícula essa aqui, onde o cara simplesmente suprimiu o prefixo in da palavra dissolúvel. Então, seria indissolúvel, segundo o texto constitucional. Muito cuidado, mesmo sendo ESAF em concursos difíceis, elas vão trabalhar com questões que vão simplesmente fazer incorreções no texto ali da questão, o que torna ela errada. Letra B. São entes da federação, entre outros, as regiões metropolitanas. Tipo assim, pelo amor, Daniel, isso aqui é para ser procurador? É. Só tinha que responder isso aqui. Filho, região metropolitana é ente federativo? Claro que não. Ente federativo é quem? União, estados, Distrito Federal e municípios. Então a questão também está errada. Letra C. A União é pessoa jurídica de direito público externo. Certo ou errado? Certo ou errado? Muito cuidado com esse tema aqui. Essa questão ela tem algumas divergências da doutrina, então você vai encontrar doutrinador que vai dizer que é, tem doutrinador que diz que não é. A ESAF trouxe uma questão em 2012, dizendo que não é. União não é pessoa jurídica de direito público externo. Daniel, união é o quê? Pessoa jurídica de direito público e interno. Tá, e quem que é a pessoa jurídica de direito público e externo se quiser entrar com uma ação? República Federativa do Brasil, segundo o entendimento hoje adotado pela ESAF. Então a letra C também está errada. Letra D. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, dentre outros, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Certo ou errado essa questão? Errado por quê? Opa! Isso que ele falou aqui, ó, valor social do trabalho e da livre iniciativa não é objetivo, é fundamento, artigo 1º da Constituição Federal. Então a letra D também está errada. E por fim temos a letra E. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, dentre outros, pelo princípio do repúdio ao terrorismo e ao racismo, questão corretíssima, segundo previsão expressa do artigo 4º da Constituição Federal. Então era mais uma questãozinha para a gente trabalhar um outro tema e para você ver que é diferente trabalhar princípios administrativos dos princípios fundamentais previstos aí dentro do artigo 1º e o artigo 4º. E pelo que eu penso, neste momento a gente pode fazer um intervalo, né, professor Evandro Guedes? Vamos fazer o seguinte, ó. Pessoal, a gente está chegando ali a umas 2.600, quase 3.000 pessoas ali, porque é por causa dos picos ao mesmo tempo acessando a web, está ao vivo agora no Brasil. Que lindo. O que eu vou fazer? Mas vamos... Quer soltar um desconto para eles? Opa! Sério? É. Descontão? Descontão. Daqueles Ultra Mega Power? Sim. Aí eu criei um nome muito legal. O que o cara vai digitar no cupom, ó? Evandro mais... Ah, é o contrário? Você botou o nome dele na frente? Tem algum problema? Ó, que filha da puta. Cena mais Evandro. É isso que tem que digitar? Ai, que lindo. Dá espaço? Não. Depois a gente vai conversar sobre a sua hora extra por causa disso aqui, tá? Muito bom. Cena mais Evandro sem espaço, a gente vai dar um desconto. Mas agora tem que resolver quantos por cento a gente vai dar, que a gente resolve tudo na hora. Ah, quantos por cento? Acho que dá para soltar aí uns 10% ou mais? Uns 15 ou mais? Uns 20 ou mais? Se tu não parar, eu vou aumentando. Para. O que você acha soltar 25 então? Você é doido? Você falou com os caras? Não. Mas ele é o cara. Cara, vocês acham que é sacanagem, olha só. E não é. Eu prometo pra vocês, e a gente, tudo que a gente faz não é sacanagem, é tudo muito sério. Vocês têm noção da repercussão que dá isso aqui no outro dia? Você tem noção? É porque o Luiz, depois ele fala que não foi ele. Não fui eu. Fui obrigado, fui coagido. Fui coagido. Então, olha, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou limitar ali, e senão vai dar merda pra mim. Os primeiros 500 vão ter esse desconto. Caramba. Depois não tem mais. Ah, Evandro, eu digitei Evandro mais Cena, Cena mais Evandro. Aí digitei os dois, que tá tipo assim, lindos, que é o resultado dessa soma. Ou maravilhosos, ou hiper, super, sei lá. E não saiu. Mas não vai sair, filho. A gente tem uma dica muito legal. Quem tá mais tempo, quem se dedica mais, quem se esforça mais, tem que ganhar. O que eu posso fazer é isso aqui, mas vai dar merda. Porque isso aqui já vai dar merda. Então, de qualquer forma, entra lá, a gente vai deixar no intervalo. Você jogou aí na tela?
Jogou, né? Pra finalizar... O que é isso, filho? Ali, pega lá. Pega lá. Que é eu ver. isso aí? Ah, filha. Olha só, o Daniel tortura tanto a filha dele, me dá aqui. Essa eu vou ter que mostrar, tá fudido. O Daniel tortura tanto a filha dele que ele não paga nem o online pra filha dele. A filha dele escreveu assim, ó, dá pra filmar aí? Olha só, cena mais Evandro, eu quero. Ela tá no presencial, o pai dela não paga o curso pra ela. É o pai mais desnaturado que tem na face da terra, entendeu? Beleza? Filha, pode deixar que eu vou te dar esses 25. Melhor eu vou te dar um curso online que eu vou pagar pra você, que você merece, você estuda pra cá, você é linda, tá? Se você quiser depois excluir, eu te adoto. Não tem problema. Beleza? Gabriela. Porque eu tô com um problema sério, porque a minha filha tem 11 anos e ainda não passou no concurso. Mas a minha já. Então. Ó, mas teoricamente, se eu adotar ela, a filha que vai passar no concurso é a minha. Filhota, a gente esquematiza depois só a porcentagem, pode ir. Beleza. Só porcentagem. Eu queria, só pra finalizar aí, eu queria mandar um abraço pro meu pai lá, minha mãe, sou Ivan. Manda um abraço, sou Ivan. Opa, seu Evandro, dona sou Evandra. Ivan, o idiota. É. Sou Ivan e dona Olga. Ah, tá. Seu Ivan, dona Olga, um beijão pra vocês que estão assistindo a gente aí do Rio de Janeiro, esse lugar maravilhoso. Tenho certeza que vocês estão sentados na beira da praia agora, o computador Tá. vendo a gente aí. Tá sim, você imagina a praia que eu morava lá. Então, pessoal, olha, forte abraço, fica com Deus, pessoal da web, a gente volta depois do intervalo. Isso aqui tá bem aquecido, o pessoal já pode levantar, já pode sair. Acompanha, continua aí no aulão, não sai, tá, pessoal? Forte abraço.